Aleluia, paz do Senhor Jesus para a igreja. Louvado Amém. seja o nome do Senhor em mais um dia. Amém. Irmãos, assim como Filipe de Atos 8, vamos ser também neste momento teletransportados pela palavra do Senhor. Aleluia. Porque pela palavra do Senhor, Filipe desceu a um caminho. Pela palavra do Senhor, aquele homem foi colocado no caminho de Filipe. E tudo com o propósito de Deus. Como foi citado Paulo agora no início, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo, pelo Espírito Santo, falou essas palavras, ele falou pela consciência iluminada pela luz chamada Jesus. Porque pela iluminação de Cristo na vida de um homem, ele passa a ter a certeza plena no seu coração, um sentimento convicto que tudo está no emaranhado perfeito do controle de Jesus Cristo, porque nada está fora do controle dele, porque ele é o todo. Como a irmã estava falando agora, com a voz de emoção na presença do Senhor, independente do que aconteça, eu quero continuar servindo ao meu Senhor, e que assim possamos tomar essa palavra como exemplo, irmãos. Porque independente da batalha que você esteja vivendo nesse momento, independente de como esteja o teu coração, independente de como esteja o teu dia, a tua semana, a tua família, a tua conta bancária, a tua despensa, para onde iremos se só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna? Ainda que o corpo tente sufocar a mente e o coração para conseguir saciar mais uma vez o pecado que tão de perto nos rodeia em todos os lugares, mas pela excelência do conhecimento nos dado, pela alumiação que nos foi feita pela palavra, pela destra do Senhor, pelo compadecer que temos já vivido, que venhamos a honrar esta palavra, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos da parte do Senhor uma palavra muito conhecida. Vamos revisitá-la em João, capítulo 3, versículo 16. Mas sabemos que a palavra se renova a cada manhã e ela falará conosco neste momento. Novamente. Aleluia. Oh, aleluia! Irmãos, que venhamos abrir o coração para receber de forma profunda a semente viva do Evangelho. Aleluia! João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, esses simples versículos nos mostram uma verdade incontestável. Incontestável. Versículo 18 nos deixa muito claro: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E sabemos que quase a totalidade da massa desta terra, da humanidade, a qual Deus amou, e como maior demonstração de amor, se despiu da glória, entregou seu Filho, o Verbo, o Criador, se fez carne, para que pudesse ser a propiciação certa, o único sacrifício possível feito, imaculado, puro, para que venhamos a ser libertos das garras do pecado e da morte, a qual nenhum homem por si mesmo conseguiria se safar, se livrar. Nenhum homem por si mesmo estaria agora aqui, neste momento, adorando o Senhor, se inclinando às coisas do Senhor. Aleluia!
Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabemos que a totalidade do planeta, praticamente toda, conhece Jesus. Creio que cada 100 pessoas que você sair na rua e perguntar, você sabe quem é Jesus? Todos vão saber quem é Jesus. As histórias básicas, Jesus na manjedoura, Jesus que morreu na cruz, a Páscoa, e as outras historinhas que rondam e cercam estas fábulas que tentam deturpar o Evangelho de Cristo, mas poucos são os que creem em Jesus, os que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque conhecer Jesus e estar em Jesus são coisas completamente diferentes. E sabemos que crer nele subentende-se automaticamente obedecer a ele, como todas os outros versículos respaldam e estruturam qualquer dúvida que algum homem ainda possa vir a ter. Sabemos que estamos num redil pequeno aqui, mas que esta palavra possa alcançar o ouvido, principalmente de você, que ainda tem permitido estar afastado da presença do Senhor. Meu irmão, nesta hora o Espírito Santo chora pela tua vida e te pergunta até quando vai tu se colocar na posição de incrédulo, não crendo e não obedecendo ao que o Senhor já tem te chamado para satisfazer a tua própria vontade. Até quando vais tu viver na posição daquele rico insensato que tinha os seus prazeres nas coisas deste mundo, que ajuntava tesouros nesta terra? Aleluia! Até quando vais tu permitir ser aquela semente que, como a palavra diz, estava junta ao caminho, podia estar pertinho do caminho, ao lado do caminho, mas não estava no caminho? Por isso pôde o inimigo vir e arrebatar aquela semente que havia sido jogada. Como podereis ser libertos, ser livres, justificar o pecado que habita no corpo carnal, sozinho, sem crer em Jesus, que é a justificação, que é a propiciação pelo pecado da humanidade? Irmãos, os versículos seguintes são profundos demais. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E se você ainda não tinha escutado essa palavra, agora também não tem mais como voltar atrás. Porque uma vez que chegou a teus ouvidos, aleluia, esta palavra, irmãos, a coisa fica mais agravada. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, e a condenação é esta. Qual é a condenação? A condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que o Senhor possa se compadecer da tua vida neste momento e que você tome a sábia decisão de vir para a luz. Quantos anos nós nos permitimos ficar no mundo de trevas porque amamos mais as obras das trevas do que a própria luz? Quantos que estão fora da presença do Senhor por algo que aparentemente tem um valor, mas são como nada, são como esterco.
quantos que desejam fazer a sua própria vontade, não se rendem aos mistérios, aos desígnios do Senhor. O Senhor me remete a Mateus 13, quando fala assim, do profeta Isaías também, como aquele eunuco que encontrou com Felipe no caminho, estava lendo também o profeta Isaías, que diz: ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e é o pecado que endurece, é a negligência que endurece, é o não orar, é o não reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, que endurece o coração do homem. E o homem tem mais prazer nas trevas do que na luz, porque não quer abrir mão. O ego, ele é possessivo, o ego, ele não quer ser extirpado. O ego, com seus aliados dos demônios, o mundo com seus deleites, a carne junto ao pecado, faz de tudo para que o ego continue respirando. Ele não quer abrir mão do seu futebol, ele não quer abrir mão das bebidas, ele não quer abrir mão dos prazeres sexuais, ele não quer abrir mão das riquezas, das vanglórias. Como o Senhor falou, raça de víboras hipócritas, querem os acenos, as glórias dos homens, querem os cumprimentos nas praças. Ô homem ignorante, como andávamos em trevas, irmãos, e se tu tem se enxergado agora com estas palavras e o Senhor tem permitido que você veja um pedacinho desta realidade verdadeira e se analisando, perceber que está fora deste caminho, irmão, eu te oriento fortemente que você corra para Jesus, porque Cristo está à porta e o Espírito, ele nos convence de um pecado que precisamos abandonar. Ele nos convence de uma justiça que precisamos vivenciá-la, entregando a nossa vida em sacrifício vivo, em culto racional diante do Senhor, aborrecendo tudo deste mundo para satisfazermos então verdadeiramente a Cristo Jesus. E ele nos convence, o Espírito de Deus, de um juízo, e ele nos revela, de acordo com a sua palavra, um juízo que está por vir. E se hoje pedir a tua alma, esse juízo virá mais rápido do que tu imagina. O teu sangue, porventura, não pode gelar neste momento? As batidas do teu coração não podem parar neste momento? Ou este corpo de carne é, porventura, de bronze, de prata? Aleluia, que estas palavras, irmãos, possam penetrar em nossos corações como flecha, quebrantando toda a heresia do inimigo. Se tivesse algum joio que fosse plantado no momento de descanso, no meio do trigo que o Senhor tem nos alimentado, que ele venha ser arrancado neste momento. Se alguma semente maligna estava introduzida no meio da palavra que o Senhor tem nos dado para roubar e esmorecer a tua fé, e te tirar do caminho de crença a Jesus, de entrega a Jesus, que venha a ser repreendido nesta hora. Larga é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela, porque larga é, porque mais confortável é, porque mais prazeroso para a sua carne e para o seu ego é, porque a recompensa momentânea é. Mas aqueles que buscam a coroa incorruptível, como foi lido em Coríntios, irmão, só erra quem não deseja conhecer a verdade. Ou como bem podemos perceber, quando o Senhor, por misericórdia, tenta nos usar para alguém a falar do seu evangelho, como os dentes chegam a trincar, a pessoa amarra a cara, o semblante. E naquele momento, essa palavra de Isaías, ela é manifestada, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os seus olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Retém agora, agarra com unhas e dentes,
esta bem-aventurança que o Senhor tem te dado, para que ela não venha escapar das tuas mãos ao longo do caminho. Revista-se das armaduras de Efésios 6. Coloque o capacete da salvação, que não é feito com prata nem ouro, mas com a substância da esperança verdadeira do Criador dos céus e da terra, gerada pela consciência, pela transformação da renovação da mente, pelo conhecimento da excelência de Jesus Cristo. Segura o escudo da fé, para que os dardos que serão continuamente lançados, tentando roubar esta vocação, não venha afligir, irmãos, a cada um de nós, mas para que possamos crescer em humildade, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crendo no Senhor Jesus. Porque, irmãos, o que importa, vemos que a palavra ela diferencia em duas escalas. Não há 3, não há 4. São os que creem e os que não creem. São as virgens loucas e as virgens prudentes. É o filho desobediente e o filho obediente. É o filho que foi para a lavoura, para a vinha trabalhar, e o que não foi. É o servo que produziu fruto e o servo que não produziu. É a casa que está alicerçada com seus alicerces instalados sobre uma areia escorregadia, insegura, ou sobre a rocha chamada Jesus. Aleluia. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como têm sido as suas obras, más ou boas? Como têm sido as suas palavras, más ou boas? Como tem sido a qualidade e a intensidade das suas orações, más ou boas? Como tem sido o seu frutificar diante das situações que tem lhe cercado no seu dia a dia? Qual tem sido o seu olhar, temporal ou atemporal? Que você possa receber esta palavra neste momento como força quebrantadora, para que o Espírito do Senhor possa entrar dentro do teu ser e fazer morada, meu irmão, para que tu possa atravessar esta porta naquele dia e cear com Jesus, para que Ele venha a trazer o conhecimento da tua palavra à tua vida, te fazer como coluna para resgatar os da tua casa também, porque há um pecado a ser repreendido, há uma justiça a ser operada e há um juízo por vir, meu irmão. Atente a esta palavra: quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.